O agronegócio é um dos principais pilares da economia brasileira, sendo responsável por grande parte do nosso PIB há anos. Os produtos do agronegócio já chegaram a representar 45% do total das vendas externas brasileiras, faturando 9 bilhões de dólares. Mas para ser um país de referência nesse setor, o Brasil teve que desenvolver continuamente sua logística. A logística de importação e exportação de um produto depende da criação do desenho de um fluxo logístico. Para criar esse desenho, é importante estudar a localização dos pontos da cadeia de logística e a maneira como eles são conectados entre si. Além da localização, também é preciso planejar a operação para entender cada necessidade de transporte. Durante esse processo, será definido como o produto vai ser transportado, considerando o modal de transporte mais adequado. O transporte, por sua vez, pode ser feito por meio de frota própria ou de contratação de transportadoras. Nesse caso, é preciso analisar os custos e o nível de serviço da empresa contratada. Para criar uma boa estratégia logística para uma empresa, é essencial pesquisar e analisar práticas usadas pela concorrência. Essa análise é chamada de benchmarking. Para facilitar essa análise, é importante definir antes os indicadores de desempenho da própria empresa. Eles são chamados de Key Performance Indicators, ou KPIs. Os KPIs são usados para medir e controlar os custos, o nível de serviço e a qualidade dos processos de logística. Os principais exemplos de KPI são o prazo de entrega dos fornecedores, o giro de estoques, a precisão do inventário de armazenagem e os custos de transportes. Existem outros fatores que também devemos considerar durante a criação de um fluxo logístico agroindustrial. Um deles é a logística reversa, ou seja, o controle do retorno de materiais que já foram utilizados ou danificados. Por exemplo, todo fabricante de fertilizantes ou herbicidas precisa informar o local de devolução das embalagens utilizadas em seu trabalho. Além disso, é necessário fazer a tríplice lavagem e a perfuração dessas embalagens. Só assim, as embalagens poderão ser encaminhadas para a reciclagem ou para a incineração. Essas são só algumas das práticas que fazem do agronegócio brasileiro um mercado cada vez mais consolidado. Por isso, é importante continuar se informando e pesquisando mais sobre o assunto. Bons estudos e até a próxima! Podemos perceber que o transporte de materiais não afeta apenas a logística das empresas, certo? Por exemplo, uma greve que pare o modal rodoviário tem o poder de parar também todo um país. No caso do Brasil, essa paralisação pode acontecer porque os caminhões são os grandes responsáveis pelo nosso principal sistema logístico. Entre todos os modais, a disponibilidade do rodoviário é a mais abrangente, já que permite o deslocamento de produtos por todo o território nacional. Mas isso não quer dizer que ele é o mais econômico. Pelo contrário, dependendo da quantidade de carga e distância percorrida, o modal rodoviário chega a ser a opção mais cara. No caso de produtos agrícolas que costumam ser transportados em grandes quantidades, o modal hidroviário poderia ser mais barato e adequado para vencer grandes distâncias. Nesse caso, o uso dos caminhões é recomendado apenas para fazer a conexão entre os terminais de carga e os portos. Porém, pela falta de infraestrutura do país, o transporte rodoviário também se torna responsável pelo carregamento, onde outros modais não possuem acesso. Além do problema de deslocamento, a produção agroindustrial também enfrenta dificuldades com a falta de armazéns disponíveis para o estoque dos produtos. Isso afeta diretamente a logística de uma empresa, já que a armazenagem pode atuar como uma estratégia de redução de custos. Em épocas de safras, a demanda elevada faz com que o preço dos fretes também subam. Por isso, se o produtor tiver condições de estocar seus produtos, poderá vendê-los quando os custos de transporte forem normalizados. E de nada adianta planejar o transporte e a armazenagem se o produto estiver mal embalado, certo? Diante da fragilidade dos produtos agrícolas, por exemplo, é necessário garantir a proteção e conservação através do manuseio adequado. Esse ato de embalar ou guardar um produto é chamado de acondicionamento e ele pode, além de preservar a mercadoria, ajudar na redução dos seus custos.
a comercialização de bebidas em garrafas de plástico ao invés de vidro, por exemplo, reduz o peso e o espaço ocupado dentro dos veículos durante o transporte. Mas essa escolha, por outro lado, causa impactos ambientais diferentes na hora do descarte, não é mesmo? Toda opção de transporte, armazenagem e acondicionamento terá suas vantagens e desvantagens. Por isso, é preciso se aprofundar no assunto e ter plena consciência do seu planejamento logístico. Bons estudos e até mais! Nos últimos tempos, as notícias sobre roubos de carga têm sido cada vez mais frequentes na mídia. Infelizmente, essa é uma preocupação que faz parte da realidade de quem trabalha com logística. Ocorrências desse tipo prejudicam o desempenho do transporte rodoviário de cargas e provocam insegurança para o setor. Além disso, existem os riscos de acidente de trânsito e de contaminação ambiental em caso de sinistros com carga de produtos químicos. Diante dessas dificuldades, a demanda por métodos eficientes de gerenciamento de riscos vem crescendo, incluindo a contratação de seguradoras para prevenir prejuízos decorrentes de problemas no transporte. Para contratar uma seguradora, é preciso informar a ela o plano de gerenciamento de riscos adotado pela empresa. Esse plano descreve os procedimentos já utilizados para manter a integridade do bem que será segurado, como o rastreamento da frota e o uso de escolta armada, por exemplo. Nesse processo, é importante saber se a seguradora oferece cobertura para os produtos com os quais a empresa trabalha, já que cada tipo de mercadoria envolve operações de transportes e riscos diferentes. Além da cobertura, é preciso fazer uma estimativa do investimento necessário para a contratação e manutenção do seguro, e verificar os tipos de eventos cobertos pela apólice, como colisões dos veículos, incêndios e desastres naturais. Outra questão relacionada à atividade de logística agroindustrial é o risco ambiental. Na agricultura, por exemplo, é frequente o uso de produtos químicos como fertilizantes e agrotóxicos. Dessa forma, o transporte adequado desses produtos é imprescindível para garantir a segurança das pessoas e do meio ambiente. Inclusive, esse tópico tem se tornado cada vez mais importante com a crescente preocupação da sociedade em buscar alternativas para usufruir dos recursos naturais de maneira responsável. Portanto, um bom plano de gerenciamento de risco deve ser abrangente para proteger os produtos, as pessoas e o meio ambiente. E ao contratar uma seguradora, essa proteção deve ser pensada considerando desde o risco de roubo de cargas até a possibilidade de desastres naturais. Tanto na logística agroindustrial quanto nos estudos, o preparo é o melhor caminho. Por isso, continue pesquisando e se aprofundando nesse assunto. Bons estudos e até mais! Mas essa maçã está uma delícia. Colher essa fruta direto do pé aqui na fazenda é um processo bem simples, sem dúvida. Mas quem compra uma maçã no supermercado talvez nem imagine o trajeto que ela fez para chegar até lá. Além de maçã, aqui na minha fazenda eu cultivo muitos alimentos orgânicos, como por exemplo morango, laranja, batata, alface e cenoura. A minha propriedade fica em Florianópolis, e como os meus clientes também são todos da região sul, o galpão de armazenagem dos produtos fica aqui mesmo em Santa Catarina. Porém, ultimamente, muitos distribuidores de São Paulo têm feito contato buscando um novo fornecedor. Mas a localização do galpão não me ajuda muito, porque o custo de transporte fica muito alto. Então eu cheguei à conclusão de que, para resolver esse problema de logística e poder atender a esses clientes, eu precisava ter um galpão mais próximo de onde eles estão. A armazenagem é um dos processos mais importantes da logística. Por isso, eu contratei um consultor que está cuidando disso para mim e estudando as possibilidades de localização e instalação. A armazenagem garante a estocagem dos produtos de forma segura até o momento de serem disponibilizados ao cliente. A localização é um quesito muito importante para a armazenagem. E para atender a esse quesito adequadamente, é preciso levar alguns fatores em consideração. O primeiro fator é o custo do armazém. É preciso pesquisar quais são os investimentos necessários para a operação com armazém próprio ou terceirizado, além de calcular os gastos com operação e a administração. O segundo é o cliente. Neste caso, é preciso analisar a distância a ser percorrida entre o galpão e o cliente, os tipos de produtos comprados e a demanda ao longo do ano. Há também o fator das fábricas.
É importante saber onde elas estão localizadas para calcular os custos de transporte e quais os produtos fornecem ou consomem dentro da cadeia logística. E por último, para conhecer os custos de transporte, é preciso calcular os valores cobrados pelos fretes de movimentação dos produtos entre o fornecedor e os consumidores. Além da localização, a instalação é um outro fator importante para a armazenagem. Para que a estrutura do galpão seja eficiente, alguns princípios devem ser contemplados. Um deles é estabelecer o tamanho que o armazém deve ter, de acordo com o tipo de produto a ser estocado e das necessidades de conservação e segurança. Um outro princípio é o layout da armazenagem, que precisa ser desenvolvido com o objetivo de promover a carga e a descarga de veículos de maneira eficiente. Além disso, o desenho do layout precisa permitir a eficácia na retirada de estoques e também o gerenciamento visual. O meu consultor já me ligou hoje para dizer que encontrou algumas opções que atendem os quesitos que eu preciso e essa semana ainda a gente vai para São Paulo visitar os galpões. Mas ainda tem muitos fatores que envolvem os processos de armazenagem para você pesquisar. Por isso, continue se aprofundando nesse tema. Bons estudos e até mais! Até poucos anos atrás, ter um sistema de gerenciamento e controle da qualidade era um diferencial para as organizações, inclusive como estratégia de marketing. Hoje em dia, essa situação está invertida. Algumas empresas nem aceitam fornecedores que não tenham como provar a eficácia de seus programas ou sistemas de qualidade. Por isso, compreender os princípios da qualidade é fundamental para que os profissionais se adequem aos atuais padrões corporativos. Mas afinal, o que é qualidade? Entre uma marca tradicional de furadeira e outra genérica, qual tem mais qualidade? A resposta é: depende. Qualidade tem a ver com o atendimento das necessidades dos clientes, ou seja, se o cliente quer uma furadeira apenas para fazer um furo para pendurar um quadro e a furadeira genérica atendeu essa necessidade, não podemos dizer que ela não tem qualidade. Agora, se o cliente utiliza a ferramenta mais vezes e para outras finalidades, provavelmente suas exigências são outras e esse produto pode não atender. Compreendendo esse princípio básico, podemos nos aprofundar nos principais conceitos e critérios relacionados ao gerenciamento da qualidade. Entre eles, a identificação de diferenças entre garantia da qualidade e gestão da qualidade, e as ações de inspeção da qualidade e também de certificação. E quanto custa a qualidade? Ou, por outro lado, quanto custa não ter qualidade? Imagine uma padaria que não tem um controle de qualidade em sua produção de pães, e eles são constantemente queimados e jogados fora. Esse é apenas um simples exemplo dos custos da não qualidade. Por isso é importante compreender a perspectiva econômica da qualidade, com o objetivo de classificar os gastos que as organizações possuem com os custos da qualidade e os custos da não qualidade. Estamos falando de um fator que é estratégico e competitivo para as organizações, não só as que geram produtos, mas também as que prestam serviços. Afinal, o que faz você escolher um posto de gasolina, sendo que existem vários pertinho de você, com preços similares e com produtos de marca confiável? É preciso compreender o conceito de qualidade aplicável ao setor de serviços para uma análise mais adequada da qualidade nesse setor. Avançando nesse conhecimento, chegamos a um dos seus princípios mais importantes, o padrão de qualidade. É notável a eficácia de documentos padronizando processos de gestão da qualidade. Saber definir a padronização, seja ela documentada ou não documentada, é essencial para o profissional dessa área, assim como saber os limites da padronização. Pesquise mais sobre esse assunto. Conhecendo todos os aspectos objetivos e também subjetivos do gerenciamento e controle da qualidade, é que podemos fazer uma gestão da qualidade eficaz e lucrativa para as organizações. Até mais! Todas as empresas possuem processos que garantem ou não o bom funcionamento de suas áreas. A versão 2015 da ISO 9001 retrata como um dos 7 princípios da qualidade, a abordagem por processos. Ela é importante porque determina que as empresas identifiquem e controlem seus processos, definindo indicadores de desempenho para medi-los. A metodologia para análise e melhoria de processos possibilita esse controle.
Ela ajuda na melhoria dos processos, identificando os desvios e oportunidades existentes, analisando-os e elaborando planos de ação. Ou seja, a MAMP não aponta apenas erros no processo, mas também indica melhorias para prevenir falhas e gerar melhorias. É importante também falar do ciclo PDCA, um método de gestão que apresenta uma sequência de passos que devem ser percorridos de maneira cíclica para melhorar os processos de uma organização. O objetivo desse método é planejar onde se quer chegar, fazer, ou seja, executar o que foi previsto no plano, checar e comparar os resultados obtidos em meta planejada, agir para buscar melhorias contínuas. Os desvios para uma empresa são como uma doença no corpo humano. É preciso identificá-los e tratá-los. E para isso existem diversas ferramentas de melhorias da qualidade que permitem definir, medir, investigar e propor soluções aos problemas identificados nos processos de uma organização. O CEP, ou Controle Estatístico do Processo, é uma delas. Essa ferramenta se baseia em conceitos e técnicas da estatística utilizados para o gerenciamento da qualidade. Seu foco é garantir a estabilidade de um processo dentro dos limites estabelecidos, seja técnico ou administrativo. E lembre-se, para que um plano de ação gere melhorias, é necessário entender o processo a ser melhorado, assim como os processos correlacionados. Dessa forma, evita-se retrabalhos e ações errôneas. É necessário compreender que controlar não é ser punitivo e não deve ser realizado com desconfiança pelas pessoas envolvidas, e muito menos gerar desconfiança na equipe. O controlar, nesse caso, tem o intuito de confrontar os resultados com o planejamento e buscar melhorias. Boa sorte! Até mais! Hoje em dia, as empresas consideram como clientes não só o consumidor final, mas também todas as partes interessadas, incluindo desde os colaboradores até a comunidade em que o empreendimento está inserido. Esses são os chamados stakeholders. Na prática, essa nova abordagem demanda um sistema padronizado para atender a requisitos como cuidados com a poluição, com a segurança e a saúde dos colaboradores, nas relações com a sociedade e atenção com a sustentabilidade. Esta forma de gestão ganhou o nome de Sistema de Gestão Integrado, ou SGI. Existem diversas normas e certificações internacionais que servem de base para esta sistematização. Dentre elas, podemos citar a família ISO 9000, que cuida da gestão da qualidade. Já a família do ISO 14000 é responsável pela gestão ambiental. O OSHAS 18001 tem foco em saúde e segurança do trabalho. E o ISO 26000 e o SA 8000 tratam da responsabilidade social. As normas são fundamentais para o comércio internacional, pois dão garantia de que os produtos e serviços são seguros, confiáveis e de boa qualidade. Para o negócio, elas são ferramentas que reduzem custos, minimizam problemas e aumentam a produtividade. Agora, para garantir que as normas e padrões sejam cumpridos e possibilitar uma melhoria contínua, é necessário fazer uma avaliação de como a empresa está sendo administrada. Chamamos este processo de auditoria, e ela deve seguir princípios como independência, imparcialidade e competência. Dentro desta lógica, a Anvisa descreve que as auditorias têm ciclo de vida com etapas definidas e que devem ser associadas ao ciclo PDCA, que inclui as etapas de Plan, ou seja, planejar a auditoria, Do, que é fazer as investigações e relatar as constatações, Check, que é a análise crítica do resultado, e Act, que é agir corrigindo o sistema. Em função da busca por qualidade, desde os anos 50 existem premiações para a excelência das empresas. No Brasil, existe o Prêmio Nacional da Qualidade, realizado pela Fundação Nacional da Qualidade, a FNQ, seguindo um modelo de excelência em gestão conhecido por MEG, que é expresso em 13 fundamentos. O primeiro é pensamento sistêmico e o segundo é atuação em rede. Depois, temos o aprendizado organizacional, a inovação e a agilidade. O sexto fundamento é liderança transformadora e o sétimo é olhar para o futuro. Ainda temos conhecimento sobre clientes e mercados, responsabilidade social e depois valorização das pessoas e da cultura. Por fim, os itens decisões fundamentadas, orientação por processos e o 13º é geração de valor. Além dos fundamentos, existem 8 critérios de excelência, que são a informação e o conhecimento, a liderança,
Clientes também fazem parte, assim como a sociedade, ainda tem estratégias e planos, as pessoas, os processos e, por fim, resultados. Eles formam juntos a mandala do MEG. Se seguir tudo o que vimos aqui, uma empresa colherá bons frutos, como a redução de custos, maior produtividade e, principalmente, o reconhecimento do mercado. Este é um grande diferencial competitivo. Por isso, se aprofunde mais no assunto e esteja preparado. Agora, continue estudando e nos vemos numa próxima. Imagine que, assim como eu, você decidiu investir em um empreendimento no segmento do agronegócio. Sua empresa começou bem pequena e agora você quer expandir o mercado consumidor. Mas hoje em dia os processos da agroindústria vão além do cultivo do solo e da criação de animais. Atualmente temos um sistema básico de agronegócio, que vai do produtor dos insumos até o consumidor. Hoje em dia é preciso investir na qualidade dos produtos e processos, garantir a segurança alimentar e sustentabilidade do sistema agroindustrial. Para certificar a preservação da qualidade dos alimentos, de modo que eles tenham boas condições higiênico-sanitárias, sua empresa precisa criar um manual de boas práticas de fabricação. Esse manual é um documento escrito exclusivo da empresa e deve conter o conjunto de princípios e regras para a produção, manipulação, transporte, armazenamento e comercialização adequados dos alimentos. Para isso, é preciso descrever a forma correta de execução do trabalho, desde o manuseio das matérias-primas até o produto final. Além do manual, temos também outros procedimentos que podem ser seguidos para garantir a qualidade dos produtos da empresa. Dentre eles, temos o procedimento padrão de higiene operacional, que tem como objetivo estabelecer a forma rotineira pela qual a empresa preserva sua qualidade e integridade higiênicas, evitando a contaminação de seus produtos antes, durante e depois das operações industriais. Outra ferramenta importante é a análise de perigos e pontos críticos de controle. Ela promove o cumprimento de exigências legais e permite o fornecimento de alimentos seguros aos consumidores. E por fim, é necessário que sua empresa esteja embasada no tripé da sustentabilidade, que engloba os aspectos econômicos, ambientais e sociais. Para isso, temos que levar em conta alternativas para reduzir o impacto ambiental causado pelas agroindústrias, como, por exemplo, considerar o ciclo completo dos produtos, buscando alongar a vida útil deles e reaproveitar ao máximo os insumos em novas cadeias produtivas. Para validar se sua empresa está ou não seguindo os padrões do Sistema de Gestão da Qualidade e de Segurança Alimentar, existem as certificações. No setor da agroindústria, temos diversas certificações voltadas para o setor de segurança alimentar, como o selo Global Gap, a ISO 22000 e a Norma Global de Alimentos, por exemplo. Viu só quantos procedimentos temos que seguir para gerenciar e expandir um agronegócio? Isso foi só o começo. Agora é com você. Pesquise a fundo os elementos de gestão de qualidade e as demais certificações existentes. Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima!